Chegou uma empresa no portal hoje do Rio de Janeiro que me chamou muita atenção a forma com que ela trata os clientes, de uma maneira muito especial. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eles conseguem trabalhar com um horário mais estendido e fora do horário comercial, porque às vezes muita gente, muitas revendedoras, por exemplo, ou muita gente que empreende com semijoias, no horário comercial está também fazendo atendimento. Então, eu vou trazer algumas soluções do que essa empresa do Rio de Janeiro, e vou falar qual empresa traz para você que revende semijoias. Eles vendem semijoias no atacado, né? Então, vamos lá, nesse vídeo falar sobre alguns diferenciais, sobre um novo fornecedor do Rio de Janeiro que está fazendo parceria com a gente, que entrou aqui no portal, tá bom? Enquanto isso, peço para você se inscrever aqui no canal e também ser membro do nosso canal no YouTube. Por quê? Porque sendo membro, você vai ter acesso a planilhas, algumas planilhas diferenciadas, alguns vídeos, algumas respostas que eu dou muito mais aprofundada, muito mais verticalizada, sendo membro do nosso portal. Você tem acesso a algumas coisas que na maioria das vezes é um assunto que eu aprofundo um pouco mais. Mas enquanto você se inscreve, vamos começar esse vídeo e falar de qual empresa eu estou falando do Rio de Janeiro. Vamos lá começar esse vídeo aqui. Opa, tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do Portal Joias e hoje a gente vem aqui falar da Tríade Semijoias. Me chamou muita atenção a forma com que eles humanizam o negócio, né? Hoje, principalmente devido à pandemia, aumentou muito o movimento das empresas através da internet, seja por e-commerce, seja por WhatsApp, seja por Instagram, né? Você, quando entra em contato com uma empresa, tem uma pessoa do outro lado também atendendo. Porém, como aumenta muito esse número de conversa, as pessoas, por exemplo, quando começam a utilizar o WhatsApp Business, acaba robotizando algumas funções para que tenha mais informações na mão. E eu acho isso, de uma certa maneira, que a longo prazo pode fazer você... Eu vou usar uma palavra aqui que eu acho que não existe: injuriar o cliente. O cliente, ele quer conversar com pessoas, ele está chamando você no WhatsApp, num chat, num direct, mas ele quer ser atendido como uma pessoa, ele não quer ser atendido como um robô. Eu, por exemplo, quando eu entro em contato com a empresa de hospedagem, com algum lugar, que eu vejo que é um robô que está respondendo, eu fico pé da vida, né? Quando eu percebo isso. E aí a Tríade, eu pedi para eles mandar alguns diferenciais sobre o que eles têm, né, na empresa deles. A Tríade Semijoias do Rio de Janeiro. E eles mandaram algumas coisas aqui. Por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei na primeira parte do vídeo, eles trabalham com um horário, eles trabalham fora do horário comercial, para você conseguir fazer um pedido extra horário comercial. Outras coisas que eles fazem, que hoje outras empresas fazem, mas eu acho que é uma baita sacada para quem consegue trabalhar dessa maneira, na questão das fotos, né? A Tríade, ela oferece as fotos para você trabalhar sem a marca dela. Você trabalha com as fotos deles, né, de alta resolução, com a qualidade excelente. Só que qual é a vantagem que eu vejo disso? Quais as vantagens? Primeiro, que a sua conta no Instagram tende a ficar muito mais bonita utilizando fotos com qualidade. A foto, na verdade, ela nada mais é que uma vitrine do produto que você está vendendo. Então, por exemplo, eu às vezes vou no mercado, vou comprar um produto e eu volto com metade do carrinho com produtos, porque às vezes a embalagem ela gera muito mais desejo, muito mais vontade de você ter aquele produto do que propriamente o que o produto oferece. Então, o fato de você ter uma foto de qualidade no seu Instagram, ela é primordial se você utiliza propriamente uma conta no Instagram para trabalhar comercialmente com a sua marca de semijoias. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você trabalhando as fotos da empresa, pode ser que você começou a postar a foto e a peça nem está com você ainda, você nem investiu nessa peça. E isso que eu acho mais fantástico. Você já pré-reserva, já recebe uma entrada de um cliente, por exemplo, de um pedido que ele pode fazer devido a uma foto que você postou no Instagram. Então isso funciona muito bem. Eu vejo muitas empresas fazendo isso, muitas pessoas que revendem fazendo isso, colocando fotos no feed do Instagram, mesmo sem ter a peça. E aí faz encomenda daquilo. Qual que é a grande vantagem? Você vai vender aquilo que você não tem ainda, já está vendido, né?
e você consegue, de uma certa forma, ter um faturamento muito mais seguro, muito mais na mão, do que você comprar a peça, né, e saber se ela vai vender ou não. Você está comprando uma peça que já está reservada, já está vendida. Então, eu acho isso muito fantástico. Trabalhando com a Tríade, você tem essa possibilidade. Na questão, né, mais burocrática, vamos dizer assim, na questão de peças, se acontecer problemas com o seu cliente, por exemplo, vamos supor que você comprou peças da Tríade e seu cliente por algum motivo pediu a troca dessa peça. A Tríade facilita a troca dessa peça e ela tem 3 formas de facilitar. Primeira, ela já troca a mesma peça, né? Então você veio com uma peça A aqui, ela oferece a mesma peça para trocar, para você já devolver para o cliente a troca. Então essa é uma alternativa. A segunda alternativa é você trocar por uma outra peça do mesmo valor. Então é uma outra chance do cliente ter uma peça diferente daquela que ele pegou, que deu troca. E uma terceira coisa é o rebanho daquela peça. Se ela tiver algum valor sentimental, alguma coisa nesse sentido, a Tríade fornece essa opção também. Então ela oferece 3 opções de troca, se houverem, no caso de algum cliente pedir troca de alguma peça que você pegou da Tríade. E aí eu acho muito vantajoso, evita a burocracia, é aquilo que melhor encaixa para você e para o seu cliente, para você trocar uma peça. Eu acho isso fantástico. Eles são do Rio de Janeiro, tem showroom no Rio, a Tríade tem showroom no Rio de Janeiro, então fica muito fácil também para quem é da região. O Rio de Janeiro é uma cidade e é um estado muito forte em termos de renda per capita, então é um lugar que oferece facilidades para você trabalhar com semijoias também. E aqui vai um adendo. Ontem eu estava ajudando a responder os directs do portal e aí chegou uma reclamação de uma cliente, né, falando ela até citou o fornecedor que ela comprou, e eu falei, nossa, estranho, esse fornecedor que a gente te indicou, a gente nunca teve reclamação dele. E peguei e mandei mensagem para a dona da empresa, falei, ó, tem uma cliente aqui assim, 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 que ela tá reclamando de uma peça, que deu problema já com 1 dia de uso, e aí eu sugeri a cliente entrar em contato com vocês. Então ela vai entrar em contato com vocês falando de uma troca, né? E foi a gente aqui que inclusive recomendou ela entrar em contato para não ficar um mal-estar, nada. E aí hoje de manhã a dona da empresa tinha me respondido ontem à noite, hoje de manhã eu respondi ela. Falei, então, essa cliente entrou em contato com a gente, ela explicou, né, que ela vendeu uma peça de vocês e essa peça em 1 dia já deu problema no banho, né? Então, só foi isso que eu copiei para vocês, porque a gente nunca teve reclamações de vocês, e expliquei a conversa que eu tive no direct ontem com essa pessoa. E aí ela falou assim, exatamente, você me mandou a conversa, eu olhei o nome da cliente, fui atrás do pedido dela, só que o que ela está alegando que deu problema, ela não comprou o nosso. Ela comprou provavelmente de outro fornecedor, porque as nossas peças têm um timbre, né? E isso acontece. As empresas com mais tempo de mercado costumam trabalhar com timbre na peça. Normalmente as iniciais, né? Por exemplo, meu nome, Pedro Valota. Então, se eu fosse vender semijoias, eu colocaria um timbre, né? A letra P e a letra V, por exemplo. Se minha marca fosse meu nome, PV. Teria um timbre nas peças para eu saber que essas peças realmente são minhas. E aí elas foram averiguar e essa peça não tinha a inicial desse fornecedor. Então aqui fica um adendo. Quanto mais controle você tiver nesse sentido, melhor e menos dor de cabeça você vai causar. E mal-estar, inclusive. Imagina o mal-estar que criou a cliente reclamar de uma peça para um fornecedor que aquele fornecedor não forneceu aquela peça. Então existe da parte de quem revende, né, deve existir aí um certo controle do que está comprando para saber qual é o fornecedor correto para não passar esses carão, né? Então aqui vai uma dica, tem empresas que oferecem uma garantia porque sabe da qualidade da peça que está oferecendo. Aqui, quando as pessoas buscam, e são dezenas diariamente que a gente responde através do Instagram, através de e-mail, né, através até do nosso canal no YouTube, muita mensagem que chega aqui. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu me esforço para responder bastante.
Então, vale a pena você realmente ficar atento da onde você está comprando, porque a gente não costuma indicar empresas que dão problema, né? E aconteceu uma única vez uma empresa que deu um problema muito sério para uma cliente e a gente rompeu o contrato com a empresa que estava anunciando no portal, porque ela realmente, a gente percebeu que houve uma ação de má fé. Então, existe a preocupação da nossa parte em indicar empresas sérias para as pessoas que buscam a gente. E o passo que mais pega é a gente entender o perfil de peça que as pessoas, quando estão começando no ramo de joia, querem comprar. E às vezes a pessoa vai comprar e não sabe, não decidiu ainda o perfil, o público que ela vai atingir, não sabe nem de onde vai vender, não sabe nem quem é o público, né? Então, o primeiro passo e o mais difícil, ele é maior, ele exige um entendimento maior de quem quer investir em semijoia, mas depois entendido, né, quem é o seu público, que tipo de peça você vai comprar, até que preço você vai pagar nas peças para você conseguir inserir sua margem, quando você começa a entender isso, o ramo de joia começa a se encaixar melhor e mais como uma luva quando você entende essas informações. Você consegue entender o preço maior que você vai pagar numa peça para você ainda conseguir inserir sua margem, né? E provavelmente pagar uma comissão para uma revendedora, enfim. Saber o desconto que você vai dar, até onde você pode chegar de desconto. Quando você descobre, é um passo antes, né? Antes de você pesquisar fornecedor e peça, você tem que saber para quem você vai vender, para daí você filtrar seus fornecedores, as peças que você vai comprar, saber o valor que você vai pagar nas peças para inserir a margem que você vai colocar ainda. Mas é isso. Vim aqui apresentar a Tríade, tá na descrição desse vídeo os dados de contato da Tríade para você entrar em contato e saber o atendimento humanizado que eles oferecem. Deixa aqui nos comentários se você entrou em contato com a Tríade, o que você achou das peças dele. Eu achei bem legais as peças que estão lá, peças que tem uma rotatividade, que estão sendo bastante buscadas nesse período agora, são bem atualizadas, tá bom? Então é isso, a dica de fornecedor hoje com a Tríade Semijoias lá do Rio de Janeiro. Eles enviam para todo o Brasil, basta você entrar em contato e negociar com eles lá. E boa sorte, sucesso, que você empreenda e consiga alcançar o que você acredita, aquilo que você busca com semijoias, empreendendo e tendo sua própria empresa, sua própria fonte de renda. É isso que a maioria busca hoje no ramo de joia, ter a sua própria independência financeira, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, a gente volta com mais vídeos, fique atento, se inscreva no canal e clique no sininho para sempre ser notificado dos vídeos que a gente posta aqui, e amanhã a gente volta com mais novidades e mais assuntos para você empreender com semijoias, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Abraço, até mais.